Paz do Senhor, amados, Deus abençoe a todos. Vamos colocar de pé. Você que está na sua casa pode escolher a melhor posição para orar. Eu vou ficar em pé em razão do microfone para que você me veja no vídeo, mas você pode se ajoelhar, pode se assentar, como ficar mais confortável para você e como o seu corpo permitir. Vamos iniciar um período de oração e logo na sequência nós já teremos um período de louvor e a leitura introdutória da palavra do Senhor nosso Deus. Primeiramente, eu te agradeço de coração por você escolher a nossa igreja para cultuar hoje. Vamos falar com Deus. Amado Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença, nessa noite abençoada e feliz. Nós queremos, em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, te agradecer. Te agradecer pelo perdão dos nossos pecados, te agradecer pelo alimento que existe em abundância na nossa mesa, te agradecer pela provisão, mesmo num tempo de crise, num tempo de angústia mundial, num tempo de tantos problemas e tantas aflições. O Senhor tem nos dado suprimento, o Senhor tem nos dado segurança, o Senhor tem nos dado conforto, e nós te agradecemos de coração por tudo. Obrigado, Pai, pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos. Obrigado pelos nossos parentes, pelos nossos familiares, que nesse tempo de crise o Senhor tem sustentado. Eu te glorifico e te adoro e te agradeço por todas as bênçãos, Pai. Muito obrigado, acima de tudo, pelo nosso nome que está escrito no livro da vida do Cordeiro. Muito obrigado, Pai, pela salvação. Além de o Senhor sustentar o nosso corpo, a nossa alma, Tu tens também sustentado o nosso espírito, que está preparado para o dia maravilhoso da sua vida. Muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos. Eu quero te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui nesse confortável tempo. Eu quero te agradecer pela estrutura que o Senhor tem colocado à nossa disposição, estrutura de som, estrutura de internet, de vídeo, de áudio, para que nós possamos dividir esses momentos de adoração, de culto, com aqueles que estão longe, aqueles que estão impossibilitados de vir à Tua casa. Muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado condição financeira de pagar por esse templo. O Senhor tem nos dado condição financeira de pagar pelos aluguéis das nossas congregações. Nós te glorificamos e te adoramos porque Tu és um Deus de provisão que cuida dos seus, mesmo em tempos de crise. Muito obrigado de todo o coração por todas as coisas, inclusive aquelas das quais eu me esqueci de agradecer agora, Pai. Muito obrigado por todos os Teus benefícios. Nós agradecemos em nome de Jesus. Eu quero te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Eu inicio pedindo perdão pelos meus pecados. Perdoa os pecados que eu tenho praticado, por pensamento, por palavra, por obra, por omissão, quando eu deixo de fazer aquilo que posso. Eu peço também perdão pelos pecados de todos os membros da Assembleia de Deus de Antioquia, que o Senhor colocou aos meus cuidados, como sacerdote desta igreja. Eu peço por todos, peço que o Senhor perdoe a cada crente, a cada irmão, a cada irmã, dos nossos pecados e das nossas faltas. Eu peço perdão como denominação, como igreja, dos pecados que eventualmente nós tenhamos praticado. Pai, em nome de Jesus, eu te peço também que o Senhor se faça presente nesta noite, em cada casa, em cada lar, em cada residência, nesse lugar de oração, que a Tua presença seja sentida, seja percebida, seja forte, tremenda e sobrenatural, como de costume, que cada um de nós, Pai, possa sentir a Tua presença, possa sentir a Tua glória, e que nenhum de nós perca essa oportunidade excepcional e maravilhosa de glorificar o Teu nome. Muito obrigado por todas as coisas. Eu te peço agora uma bênção coletiva, iniciando por todos os membros da Assembleia de Deus de Antioquia, Pai. Eu te peço em nome de Jesus pelos nossos irmãos aqui de Pindamonhangaba. Eu te peço pelos nossos irmãos de Osasco. Tem misericórdia, Pai, da nossa igreja. Pai, cuida dos membros da nossa igreja, visita, abençoa, prospera. Pai, eu te peço provisão física, provisão financeira, provisão psicológica, provisão espiritual. Por favor, visita, Pai, a cada lar dos membros desta igreja, que eles possam ser tocados agora pelo Teu Espírito Santo. Se houver algum deles enfermo, leva saúde agora, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Visita os nossos lares. Eu te peço que os Teus anjos, Pai, se acampem ao redor dos Teus filhos, em todos os lares em que eles estão presentes agora, em todos os lares que eles representam. Eu te peço que a Tua proteção, a Tua bênção, a Tua paz, a Tua prosperidade, a Tua alegria, o Teu amor, a Tua concórdia, a Tua harmonia possa ser a tônica de cada lar, em nome de Jesus. Eu não peço somente, Pai, pelos membros da Assembleia de Deus de Antioquia, mas peço por todos os evangélicos, peço por todos os cristãos de Pindamonhangaba, de Osasco, do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. Tu sabes, Pai, que nós passamos
por uma angústia mundial. Todo mundo tem sentido, Pai, o peso da sua mão, as desolações que o Senhor tem permitido, e nós cremos, Pai, que nada acontece sem a atuação da tua vontade diretiva, ou pelo menos da tua vontade permissiva, e tu tens dirigido a história da humanidade. Tu tens interferido na história da humanidade para que os teus propósitos sejam cumpridos. Pai, dá tranquilidade à igreja, que cada um de nós tenha força, cada um de nós tenha sabedoria, tenha graça para confiar em Ti, Pai, que nós não duvidemos da Sua atuação em favor dos Teus filhos, que nós possamos descansar, que nós possamos confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas, e se é necessário, Pai, que haja um desconforto, se é necessário, Pai, que haja uma tribulação, se é necessário que haja uma prova, para que a Tua vontade perfeita se realize, nós oramos mais uma vez: seja feita a Tua vontade, Senhor. Nós queremos estar no centro da Tua vontade e queremos que a Tua vontade se cumpra aqui na terra da mesma forma que ela já é cumprida no céu. Por isso eu te peço, Pai, dá sabedoria aos nossos governantes, mas acima de tudo, não permita que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum lugar do mundo possa se opor à realização da Sua vontade. Nós cremos, Pai, que Tu és o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e muitas vezes não compreendemos o Teu agir, mas confiamos em Ti, confiamos na Tua provisão. Tu que és o Senhor da história, Pai, toma o controle da história da humanidade. Nós somos Teus, Pai, e declaramos que este mundo Te pertence, porque não foi comprado com coisas corruptíveis, mas foi comprado com o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho amado. A Tua palavra diz que o Senhor pagou o preço de sangue do Seu Filho, para que ninguém pereça, mas para que o mundo tenha vida eterna, o mundo que o Senhor ama. Muitos pensam, Pai, que Tu não amas o mundo, Pai, mas nós sabemos que Tu amas todos os homens, Tu amas o mundo, Tu queres que o mundo se salve, e tomara que os homens, Pai, possam se sujeitar à Tua vontade, possam se voltar para Ti. Eu te peço, Pai, que nesse tempo de angústia, que nesse tempo de tristeza, que nesse tempo de escassez, que nesse tempo de insegurança, a Tua igreja não deixe de pregar o evangelho de transformação, o evangelho de arrependimento, e que nesse tempo, Pai, muitos corações possam ser quebrantados, compungidos pelo Teu Espírito Santo, para Te aceitarem como único e verdadeiro Senhor, Pai. Que haja muitas conversões. Eu quero profetizar em nome de Jesus, Pai, que a Tua igreja se levantará e pregará o evangelho. Inicialmente nós pregaremos nos templos vazios, mas as casas estão cheias agora do proclamar da Sua palavra. Inicialmente nós pregaremos em templos vazios, mas eu quero profetizar que após essa crise, os templos estarão cheios de almas quebrantadas, buscando a Tua presença, buscando a Tua paz, buscando o Teu perdão, buscando a Tua proteção, buscando a transformação, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que a igreja não pregue um evangelho fraco, um evangelho de facilidades, um evangelho que seja uma massagem para o ego dos homens, mas que a igreja possa pregar um evangelho de arrependimento, de transformação, de mudança. Aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que explorava não explore mais, aquele que era hipócrita não seja mais, aquele que tinha uma vida dupla não tenha mais, aquele que era ateu não seja mais, que possa crer num Deus que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas e que está no controle dos destinos da humanidade e do universo. Por favor, Pai, usa a Tua igreja com poder e autoridade nesse tempo, para que almas sejam alcançadas pela verdade, não um evangelho fabricado, não um evangelho adaptado, mas o evangelho verdadeiro, o evangelho em natura, o evangelho essencial, evangelho não corrompido, evangelho, Pai, que seja pregado à risca, para que os homens possam se arrepender dos seus maus caminhos, e assim venham os tempos do refrigério pela Tua presença. Pai, nós confiamos em Ti e nós Te glorificaremos, mesmo nesse tempo de crise, Pai. Às vezes a vontade de murmurar é muito grande, a vontade de desistir é muito grande, o peso é muito grande, mas nós vamos levantar as nossas vozes e as nossas mãos para Te glorificar, para adorar o Teu nome, confiando que Tu sabes o que é melhor para nós, que Tu estás no controle da nossa vida, no controle do mundo, no controle da vida daquele que crê e daquele que não crê, no controle da vida do crente, no controle da vida do ímpio, no controle da vida daquele que Te ama e também na vida daquele que Te odeia. Nós Te glorificamos porque Tu és tremendo, Pai, Tu és Senhor do céu e da terra. Nós Te glorificamos e Te adoramos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém.
O Ministério do Louvor pode vir à frente, adorar o Senhor Jesus com 2 louvores da harpa cristã. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como Deus te fala e podes me ouvir. Diga, Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Glória a Deus. Vontade de continuar adorando a Deus. Muito bom ter o Tiago tocando para nós. Deus abençoe e continue usando o Tiago poderosamente em nome de Jesus. E vamos adorar a Deus. Você que acompanha a gente aí nas redes sociais, adore ao Senhor conosco. Você que tem uma alma cristã, hino 77, hino bem conhecido dos irmãos, amém? Aleluia. Como não cantava fantasma, era guarda o contacto.
esse cálice coletivo? Guaraná com rolha? Farmácia ainda, não era farmácia. 212? 212 na água cristã. Glória a Deus, vamos lá. Eu puxar, não, deixa vocês aí que eu vou atrás. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia remidos, marcha.
Deus, aleluia. Exalte ao Senhor, adore a Deus. Se você estiver no hospital, no seu trabalho, tenha ousadia e adore ao Senhor Jesus. Coisa boa, já estou sentindo o calor do Espírito Santo. Como é bom louvar a Deus com esses hinos antigos da árvore cristã. São antigos, mas cada vez mais atuais. Deus abençoe em nome de Jesus o Ministério do Louvor. Daqui a pouquinho o Ministério do Louvor volta. Pastor Marco fazendo a leitura oficial da palavra do Senhor nosso Deus e também trazendo uma palavra de consolo aos nossos corações. Saúde da igreja, para o Senhor, amém? Sou grato a Deus por mais essa oportunidade, por ter dado. Vamos ler aqui, irmãos, a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo de número 6, verso 25 a seguir, amém? Um pouquinho extenso, peço a paciência dos irmãos, mas creio que Deus há de falar em nosso coração, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus, capítulo 6, verso 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem se ajuntem em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo à sua estatura? Quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, o que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram, pois o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais dessas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém, irmãos? Pode se sentar. Uma rápida meditação aqui, que é um texto bem conhecido da igreja. E falar desse texto, irmãos, e pregar esta palavra, quando as coisas estão tudo bem, é fácil, não é verdade? Quando tudo anda dentro da sua normalidade, mas crer numa palavra dessa, nos dizem que nós estamos vivendo, somente para aqueles que confiam realmente em Jesus Cristo. Amém, irmãos? É uma preocupação muito grande da sociedade, porque se prolongou aí o prazo, da quarentena, e as pessoas estão todas apavoradas, enfim. E lógico que vai ficar, mas aqueles que confiam no Senhor, irmãos, ele tem que confiar no poder de Deus. Amém? O profeta Abacuque, numa situação muito adversa, Abacuque, o capítulo 3, verso 17, ele se alegra em Deus, não numa condição favorável, não numa condição que estava tudo bem, mas a nação estava passando aqui, acho que um dos piores momentos da sua vida, e ele ora assim ao Senhor, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que nem haja fruto na vide, ainda que recepcione o produto da oliveira e os campos não produzam o mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Ele convida aqui o povo de Deus a se alegrar, no momento de crise, irmãos. Então, que nós possamos encontrar essa segurança em Deus, que Ele cuidará da sua igreja. Amém, irmãos? Então, é comum vir a preocupação sobre os seres humanos, mas temos certeza de que se Deus que permitiu essa situação em que o mundo está vivendo, mas Ele vai cuidar daqueles que pertencem a Ele. Você pode acreditar nessa palavra, mas amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus por esta boa palavra. Vamos aproveitar, amados. Daqui a pouco o Ministério do Louvor já fica preparado. Hoje seremos breves. E quero aproveitar e já dar alguns avisos e algumas orientações. Nós tivemos aqui no último domingo nossa Santa Ceia, foi uma bênção, participamos aí pela internet, os irmãos participaram em casa
e fiquei muito feliz. Muitos irmãos postaram foto, né, do seu pão, do seu vinho participando. Foi diferente, mas eu creio que foi gostoso, foi muito bom para a glória de Deus. E os trabalhos transcorrem normalmente. Lembrando aos irmãos que toda terça, 19h30, quinta, 19h30 e domingo, 18 horas, temos culto normal, transmitimos aqui do nosso templo sede, sempre obedecendo as determinações da OMS e do Ministério da Saúde, não promovendo aglomerações. Amém, amados? Muitos irmãos têm nos pedido, nos perguntado acerca da conta da igreja para contribuição. Quero adorar a Deus pela vida de muitos irmãos que já fizeram ali a sua transferência, o seu depósito para a conta da igreja. Eu confesso aos irmãos que esse mês vamos ter que fazer milagre aí para fechar as contas da igreja, mas Deus vai dar graça, Deus vai pôr a mão, vai suprir. Eu tenho bastante confiança que Deus vai, como Ele sempre fez, Ele vai suprir na hora da abundância e vai suprir também na hora da escassez, para a glória do nome dele. Mas muitos irmãos têm perguntado acerca da nossa conta. Eu vou falar bem pausadamente para que você possa nos ajudar. Inclusive, eu até falei com a pastora Silsa, alguns irmãos entraram em contato conosco, porque alguns irmãos têm dificuldade para sair. Por exemplo, nós temos uma irmã aqui da igreja que ela não tem obedecido ao isolamento social à risca, ela não sai de casa. E ela pediu que eu fosse buscar o dízimo na sua casa. Se você precisar que a gente vá até a sua residência buscar o dízimo e oferta, nós vamos entrar em contato conosco. Mas os irmãos têm pedido mais a nossa conta. Então nós temos conta no Banco Bradesco. Infelizmente só temos conta no Bradesco, não temos em outro banco. Então o Banco Bradesco, eu acho que é um dos bancos que tem mais agências no Brasil, né? Aqui em Pinda temos, acho que, 3 agências do Banco do Brasil, em Moreira César e 2 aqui em Pinda. Então a gente procurou o banco que tem mais facilidade, né? Então é Banco Bradesco, agência 2856, 2856 é a agência. A conta corrente é 139.139-9. Então vamos lá. 139, repete, 139, dígito 9. Tá bom, amados? Então é Banco Bradesco, agência 2856, conta corrente 139, dígito 9. Deus abençoe a sua fidelidade. Eu vou aproveitar o tema e já vou trazer uma palavra de oferta para os irmãos. E logo nessa sequência, o Ministério do Louvor já pode se preparar para a vida adorando a Deus. Hoje vamos ser breves, reservar tempo para a palavra e terminar num horário bastante favorável hoje, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amados, a palavra do Senhor é um texto bastante conhecido, 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 em diante, diz assim: digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Você pode dizer amém para esta palavra? Amados, aqui o apóstolo Paulo não está falando de dízimo, o apóstolo Paulo está falando de ofertas. Como eu já disse, aproveitar que tem muitos irmãos de outras igrejas, os irmãos aqui da Assembleia de Deus em Antioquia já sabem isso de cor e salteado, mas de repente você está participando conosco nas nossas lives e eu não tive a oportunidade de te dar esse ensinamento. Tem 3 tipos de contribuição no Novo Testamento: dízimos, ofertas e votos. Por mais que alguns mal intencionados digam que não existe mais dízimo, muito pelo contrário. Vamos lá, até para a gente orientar melhor, Mateus capítulo 23, verso 23. Olha o texto que equivocadamente algumas pessoas interpretam. Mateus 23, o próprio Jesus disse: ai de vós escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Vamos interpretar isso aqui? Tem gente que fala: dízimo é do Velho Testamento, dízimo não é mais para a igreja. Heresia, mentira, desonestidade intelectual, desonestidade teológica. Na verdade, primeiro, mas dízimo não é da lei. É o primeiro equívoco dos ignorantes que dizem que o dízimo é uma criação da lei. Mentira. O dízimo aparece a primeira vez em Gênesis capítulo 18. É isso.
Alguém confira aí quando Abraão foi atrás de Ló, porque havia ocorrido uma guerra de 4 reis contra 5. E eu vou achar, para não ter problema. Gênesis, vamos voltar. Eu não sei 16. 16, quase igual. 16, 20. 26? Não, 16, 20. 14, 20. 14, 20. Eu errei um pouco, eu falei 18. 14 guerras, é isso mesmo. Depois que houve 14, verso 18. Pelo menos do verso eu lembrei, tá vendo? Eu errei o capítulo, mas o verso eu lembrei. 14 de Gênesis, verso 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Ele não era nem Abraão ainda, era Abrão. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Então, mentira, desonestidade de quem fala que o dízimo é da lei. O dízimo não é da lei, porque na época de Abraão, não era nem Abraão ainda, ele era Abrão. E na verdade aqui ele teve uma grande vitória. Ele foi atrás dos 4 reis que tinham vencido 5 reis, dentre eles o rei de Sodoma e Gomorra, e ele pega e traz todas as almas de volta. E quando o rei quer pagar a ele, o rei fala assim: fique com todos os bens, devolva apenas as almas. Já pensou quanto dinheiro, não é? Imagina uma cidade igual, não vamos longe não, vamos pegar uma cidade pequena, como se fosse aqui Roseira. Você pega todos os bens de todos os habitantes de Roseira, você acha que é pouca coisa ou não? Deve ter um dinheirinho bom, né? Vocês estão desprezando Roseira, gente? Eu estou falando aqui, o povo está aqui. Mas deve ser um dinheirinho bom, não deve ser ruim, né? É muita gente. E o fato é que. Aí, Valéria, você está rindo comigo. A Valéria estava rindo, né? O pessoal faz uma cara, desprezou Roseira. Mas vamos voltar. Se fosse Moreira, ia ficar bravo. Se fosse Moreira, ia ficar bravo. Moreira tem mais gente que Roseira. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, eu que fazendo bullying com Roseira. Brincadeiras à parte, era um bom dinheiro. Abraão falou assim: não quero, não sou desonesto. Eu não quero lucrar na desgraça dos outros. Olha, tinha muito comerciante que estava aprendendo com Abraão, né? Tem muito vendedor de álcool gel. Tem muito vendedor, né? Tem muito vendedor ainda na época do combustível aí que faltou. Tem muito empresário que precisa tomar vergonha na cara e aprender com Abraão. Abraão falou assim: não vou ter lucro na desgraça de ninguém. Pode ficar com tudo que é seu. Apenas o que os moços comeram aí também, né? Estavam com fome, comeram, guerrearam. O que o povo pegar, eles pegaram, mas eu não quero nada não. Não quero que ninguém diga que foi você que me enriqueceu. E Abraão deu o dízimo. Veja que o dízimo brota espontaneamente num coração honesto, sincero e grato. Então dízimo não tem nada a ver com lei. Dízimo surgiu no coração de Abraão e depois foi regulamentado na lei, porque isso agradou o Senhor. Então, aí Jesus disse aqui, né? Devido, olha, vocês dão dízimo, fala para os fariseus, vocês dão dízimo das menores coisinhas, que era o endro, o cominho, o hortelã, que era uma hortaliça que não valia nada, valia centavos na feira. Vocês dão dízimo de centavo, mas vocês deviam observar o juízo, a misericórdia e a fé. Falando assim: olha, o mais importante da lei não é o dízimo, o mais importante da lei é o juízo, a misericórdia e a fé. Vocês deviam fazer estas coisas, é o que está mais próximo no texto. O que são estas coisas? Juízo, misericórdia e fé. E não omitir, e não reter, e não deixar de fazer aquelas. O que são aquelas? O que está mais longe no texto: dízimo do mínimo, dízimo até nas pequenas coisas. Então o dízimo não foi revogado por Jesus. Isso é uma grande honestidade. Então, primeira coisa, o primeiro tipo de contribuição é dízimo. Dízimo não é o valor que eu quero. Dízimo é um valor fixo, Deus estabeleceu, 10%. Se você dá 1%, 2%, você não está dando dízimo, está dando oferta. Bom, dízimo é 10% de quanto você ganha. Para que serve o dízimo? O dízimo tem um direcionamento específico. O que a Bíblia diz em Malaquias 3:10? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu, não vos derramar uma bênção tal, que dela vos advém uma hora bastante. Dízimo serve para quê? Sustento do templo. Sustento do templo. Talvez você esteja nos assistindo agora. Nós aqui temos 200 e poucas cadeiras no nosso templo. Nós pagamos 47 mil reais nessas cadeiras. Como é que nós pagamos 47 mil reais nessas cadeiras? Com dízimos e ofertas. São cadeiras confortáveis, cadeiras acolchoadas. Nós temos um bom som, temos um templo agradável, um templo grande, bem arejado, bem localizado, um dos melhores locais aqui de Pindamonhangaba, para a glória de Deus. E como que nós conseguimos isso? Com dízimos e ofertas para a glória de Deus. Então o dízimo é para a manutenção do templo, para a manutenção da casa do Senhor. Segundo tipo de contribuição, oferta. Aí a oferta não tem valor especificado.
Oferta, dízimo é obediência. Obediência e inteligência, porque toda obediência traz em si uma recompensa. Deus diz: traga os dízimos e faça a prova de mim. Então você tem uma bênção financeira garantida pela entrega dos dízimos. Segundo tipo de contribuição são ofertas. Ofertas aí não tem valor. Oferta é de acordo com o seu amor, com a sua gratidão. É por isso que quando aquela mulher perguntava se ela custava muito dinheiro e rompeu sobre a cabeça de Jesus o lacre e derramou todo aquele unguento, Judas, que era um miserável, ingrato, traidor, filho de Satanás, ele ficou bravo. Falei assim: olha que absurdo, podia ter pego esse dinheiro todo e ter vendido esse perfume e dado o dinheirinho para os pobres. Mentira! Mentira! A Bíblia diz que ele era avarento e que ele tinha bolsa, ele era tesoureiro. Eita, rapaz, prova, viu? E aí o que ele fazia? Ele ia lá na bolsa e roubava. Aí o Senhor, a verdadeira natureza dele não era amor aos pobres, era amor a ele mesmo. Então, amados, quem critica quem oferta geralmente é avarento e ladrão. Pessoa que critica quem oferta, geralmente é avarento e ladrão. Às vezes a gente, nunca faltou isso na minha vida. Quando eu, no meio dos colegas advogados, alguém fala: você é crente, você dizima. Eu falei: lógico, eu dizimo desde 7 anos de idade. Você é trouxa. Fica jogando dinheiro de dízimo para pastor, jogando dinheiro fora. Obviamente eu não nasci pastor, né, mano? Então jogando dinheiro fora para pastor. Meu irmão, geralmente esses que me criticaram era gente que não era muito honesto na profissão. Gente avarenta, gente ligada no dinheiro. Então oferta pelo amor. Aí você lembra, né? Que teve uma ocasião também que uma mulher chegou, banhou Jesus, chorou nos pés dele na casa de Simão. E Jesus fez uma crítica quando Simão se escandalizou. Falou: olha, Simão, um homem devia 500 dinheiro, o outro devia 50 e foi perdoado. Quem ama mais? Falou: Senhor, tem para mim que aquele que foi mais perdoado ama mais, né? Então ele falou: essa mulher é assim também. Quem é mais perdoado, quem recebeu mais benefício, oferta mais. Então eu glorifico a Deus que a oferta não tem valor. A oferta vai do seu coração. Por isso que a Bíblia diz, Paulo está falando do que aqui? De oferta. Cada um contribua segundo propôs o seu coração. Porque a oferta eu proponho, eu estabeleço o valor e dou de acordo com o meu amor, com a minha fé e com a minha gratidão. E o terceiro, coisa que está meio sumida de moda no meio evangélico, mas é um instrumento muito poderoso, é o voto. O que é o voto? O voto é quando você faz uma promessa a Deus. Você fala: uma promessa condicional. Você fala: Senhor, se o Senhor me abençoar, vamos supor que você esteja prestando um concurso público. Aí você vai falar assim: Senhor, se eu for aprovado nesse concurso público, o Senhor me deu passar em primeiro lugar. É lógico, vai pedir o voto a pé para arrebentar, né? Não vem com miséria. Se eu passar em primeiro lugar, for chamado logo: Senhor, durante um ano eu vou dar o dízimo e vou dar mais uma vez o dízimo de oferta. Ou os meus 3 primeiros salários vão ser do Senhor. Estou dando um exemplo, tá, mano? Estou dizendo que tem que ser assim, não. Estou falando aleatoriamente aqui que me veio na cabeça, né? De repente você fala assim: olha, Senhor, se o Senhor me der aquela grande bênção, eu vou trazer minha sogra para ficar um mês na minha casa e não vou reclamar. É um voto. E olha que voto difícil, né? Olha, coisa complicada, não é, meu irmão? Só Jesus bater misericórdia, né? Mas estou brincando aqui. O voto pode ser aquilo que você quiser estabelecer, não tem problema. E aí, quando Deus realiza o voto, só não esqueça de pagar. Que é o que diz em Eclesiastes capítulo 5, verso 1 em diante. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. O que votares, pagam. Então o voto é uma coisa muito séria, é um contrato espiritual que você faz com Deus. Se Deus cumpre a parte dele, meu irmão, você dá calote no homem, né? Já não é bom. Agora você dá calote em Deus. Lá em Malaquias a Bíblia diz, né? Roubará o homem a Deus? Misericórdia, né? Então você não vai dar um balão em Deus, vai dar um calote em Deus, que a coisa não vai ficar boa. Seja sincero e seja fiel. Amados, são os 3 tipos de contribuição que ainda perseveram no Novo Testamento, e dentro disso eu só posso te garantir que cada contribuição dessa encerra em si uma bênção. O voto é muito legal, porque o voto a gente primeiro recebe a bênção, né? O dízimo, todos os outros, dízimo e oferta, primeiro nós damos, e aí tem uma recompensa envolvida. O voto é o contrário. O voto primeiro nós recebemos e depois nós pagamos. Ó, que ideia legal que eu estou dando para você? O voto é legal. O voto primeiro Deus te dá e depois você paga. Então fique tranquilo, vote a Deus, seja fiel, oferte ao Senhor, traga seus dízimos de ofertas e Deus te abençoará. O Ministério do Louvor já pode chegando aqui para a glória de Deus, para adorar a Deus. Senhor Jesus, te louvamos, te adoramos pelos teus filhos que estão em casa agora, os que estão aqui no templo e que vão contribuir com alegria, com singeleza de coração, com desprendimento, voluntariamente. Eu te glorifico e te adoro, Pai. Aqueles teus filhos que são dizimistas, eu te peço, Pai, eles são obedientes, são fiéis, são amorosos, são cônscios da necessidade da sua casa. Eu te peço que a tua bênção de prosperidade esteja sobre eles. Aqueles que ofertam também, que têm ofertado segundo as suas forças, às vezes até além das suas forças, eu peço sobre eles, que
grande bênção de prosperidade, de saúde possa estar sobre os seus lares. Também aqueles teus filhos que têm feito votos, eu te peço, responde logo, Pai. Apressa o tempo em que o Senhor fará a sua parte, para que os teus filhos possam fazer a deles e glorificar o teu nome, e te exaltar, e te adorar, e testemunhar que tu és um Deus que ainda honra os seus pactos e os seus votos. Nós pedimos todas essas bênçãos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Ele vai agir.
de nós neste momento. E eu quero permanecer assim, Senhor. Perto eu quero estar. Aleluia. abençoados e agradados. Nosso coração já está alegre para a glória de Deus. A palavra do Senhor
no Evangelho de Jesus Cristo por Mateus, capítulo 24, verso 21, que nos diz assim: Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, verso 21, que nos diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá jamais. Amado Jesus, é bom estar na sua casa para te louvar e te adorar. Fala agora conosco na tua palavra, nos revela os teus arcanos, os teus mistérios escondidos, aquilo que os homens importantes, poderosos e sábios não compreendem. Revela a nós que somos pequeninos, mas somos teus filhos. Te pedimos em nome de Jesus, se você crê no poder da oração, diga amém. Glória a Deus. Eu vou pedir um pouquinho d'água. Obrigado, Deus abençoe. A gente vai ficando velho, né? A garganta já não é mais a mesma. Amados, nós, se eu não me engano, paramos na segunda trombeta, né? Na segunda trombeta. Hoje eu lembrei, não vou falar, está aqui me assessorando, mas eu tinha lembrado. Amados, vamos voltar um pouquinho. Nós começamos a falar sobre os 7 selos. Não vou fazer toda aquela introdução que eu faço, mas enfim, estamos já no período da grande tribulação. Aqui, viu, amados? Nós não estamos no período da grande tribulação. Nós aqui fisicamente, nesse tempo, nesse espaço, nós estamos no princípio de dores, creio eu, que é o período descrito pelo Senhor Jesus lá em Mateus, no capítulo 24. Tem algumas sessões aqui do Evangelho de Mateus, né? A primeira sessão do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 24, do verso 1 até o verso 14, Jesus está falando sobre o princípio das dores. É o período que eu creio, nós teólogos assembleianos, nós cremos que estamos vivendo esse período aqui, de 1 a 14 de Mateus. Bom, depois o Senhor começa a falar de tribulação. Quando ele fala aqui do verso 15 ao 28, ele já está falando da grande tribulação. Quando ele fala do verso 29 em diante até o verso 35, aí ele já está falando do seu retorno ao final da grande tribulação. Então nós já sabemos que, por enquanto, não estamos na tribulação nem na grande tribulação, mesmo porque você viu aí pelos selos que nós abrimos que a coisa vai ser muito mais difícil, né? Durante a grande tribulação e a tribulação, vai ser um período crítico para a humanidade, terrível, de catástrofes, de desgraças, de morte em grande escala. Covid-19 não é nada perto do que vai acontecer na grande tribulação. Então cremos que aqui estamos apenas no princípio de dores. Então vamos dar uma relembrada aqui. Nós já fomos para o 7º selo. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo, 7º selo. Na verdade, a partir do 7º selo são reveladas trombetas. Então o 7º selo ele é um prelúdio para 7 trombetas que serão tocadas pelos anjos. Tá bom? Vamos ler o texto para a gente ficar mais familiarizado? Vamos lá para Apocalipse capítulo 8. Me perdoe por eu não fazer aquela retrospectiva toda. Você que chegou hoje vai ter que pegar de onde nós já estamos, senão eu não consigo evoluir tão rápido. Apocalipse capítulo 8, verso 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Aqui eu até brinquei, né, para os irmãos não esquecerem que eu acho que as mulheres foram tiradas da sala, do trono, né, para que pudesse haver silêncio por quase meia hora. Mas é brincadeira, porque os homens também às vezes falam tanto quanto as mulheres e até mais. Mas é só para brincar com as mulheres. E viu, verso 2, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar, e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, e relâmpagos e terremotos. Amados, todas as vezes que nós vemos vozes, trovões, relâmpagos e terremotos, isso faz menção da presença de Deus. No Apocalipse é uma constante. Todas as vezes no texto que você ouvir as expressões vozes, relâmpagos, trovões e terremotos, significa que Deus está se manifestando. A presença de Deus chegou. A presença de Deus, amados, não é uma presença que você não perceba. Quando Deus chega, todos percebem. Por isso, quando ele chega aqui, é uma grande manifestação de poder. Então, é uma regra do Apocalipse. Às vezes você vê vozes, relâmpagos, trovões, terremotos. Deus está presente. Ele vai emitir o seu juízo. Ele vai falar, vai se manifestar com grande poder e com grande autoridade. Só um adendo. E os 7 anjos
que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Então vamos lá, a gente já falou da primeira trombeta, vamos só relembrar? E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Já falamos sobre isso, né? A terça parte da vegetação da terra é destruída. Você já pensou que desastre ecológico? Que catástrofe ecológica não vai ser? E obviamente diminuindo a vegetação, você vai diminuir também, não diminuindo a flora, você diminui a fauna, porque os animais não terão alimento, vão morrer, vão ser também afetados por essa destruição ecológica que vai acontecer. Então veja que esse aqui já estamos provavelmente na segunda parte do reinado do anticristo, já entramos na grande tribulação, porque aí Deus começa a dar os seus juízos sobre o reinado ímpio e iníquo do anticristo. Mas vamos lá. Segunda trombeta, verso 8: e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo com fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Primeiro juízo sobre a terra, a vegetação. Segundo juízo de Deus sobre o mar. Cai algo como um meteorito, né? Eu já disse para vocês a diferença de meteoro e meteorito. O meteoro, ele entra na atmosfera terrestre, ele não consegue tocar o solo, ele se dissolve antes, né? Ele não chega a tocar o solo. O meteorito é aquele que consegue tocar o solo. Tem acidentes com meteoritos que caem, às vezes atingem pessoas, é raro, mas acontece, graças a Deus é raro. E na verdade, aqui provavelmente será um meteorito muito grande, muito volumoso, que vai cair sobre a terra e vai cair no mar. Provavelmente as águas do mar vão ferver, isso vai alterar a temperatura da água do mar, e muitos peixes, a vida marinha vai ter uma perda de 1/3, né? Quem gosta de um peixinho aí vai passar problema, porque vai ser difícil, vai diminuir muito a diversidade marinha, infelizmente. Vamos para a terceira trombeta? Assim, e aqui também morreu a terça parte das criaturas, verso 9, que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Então o desastre não será só ecológico, será também um desastre econômico, um desastre humano. Vai haver perda de vida marinha e perda de vidas humanas, porque essas embarcações vão naufragar, vão perecer. Eu até brinquei para você não esquecer, né, que a pastora Silsa deu glória a Deus que ela não vai estar na grande tribulação, porque ela não ia receber nada da China, né? Porque os cargueiros, os navios cargueiros é que trazem petróleo, mercadorias, grãos, né? Toda sorte de materiais, especialmente fugiu a palavra, mas enfim, aquilo que tem valor econômico é trazido em grande parte. Vocês sabem que o tipo de transporte mais econômico do mundo é o fluvial, é um dos mais seguros e também mais econômicos. O navio tem uma capacidade de carga infinitamente superior a um avião, e também superior a do trem. Então o navio é mais barato do que transporte fluvial e marítimo, ele é mais barato que trem, ele é mais barato que qualquer outro tipo de transporte. Então veja que vai haver um problema econômico muito grande. Nós estamos vivendo aí um Covid, sim, Covid-19. Esse dia teve, vou dizer só as iniciais dele, o Datena estava o Datena, coitado, deu um furo que eu nunca vi. Ele estava falando assim, porque a gente está esperando a vacina do Covid-19, porque já teve o Covid-1, Covid-2, não teve vacina, Covid-3, agora já estamos no 19, não tem vacina. Não, tadinho, não tem uma assessoria para falar para o Datena que na verdade Covid-19 é uma sigla que fala de corona, vírus, né, vírus, o D é de disease, que é doença em inglês. Então é Coronavirus Disease 19. Então é porque ele foi descoberto em 2019. Mas o Datena já meteu aí o coronavírus 1, 2, 3, nós já estamos no 19. Não, Datena, alguém tem que dar uma força pro Datena aí, né? A gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? Só pra gente lembrar aí. Mas o fato é que nós estamos vivendo um coronavírus e um Covid-19, geração 19, só que não. Desde 2019 e já enfrentamos tantos problemas, tanta dificuldade. Imagine o que vai acontecer economicamente. Imagine o preço do dólar. Você está 5,30 com Covid. Quando chegar na grande tribulação é R$50 o dólar, R$100, né? Então, ainda nem comprar na China. Não tem mais nem o que fazer, né? Estou brincando aqui para a gente descontrair. O dólar está 5,20, 5,30, né? Oscilando aí, Deus nos guarda. Mas o turismo está 5,50 e pouco. Se você for viajar, quiser comprar, se prepara aí 5,50, né, bebê? 5,53 para você viajar, né? Tá fácil não. Então, o dólar comercial que a gente vê 5 e pouco, né? O cidadão comum comprar, você vai pagar 5,60, 5,50. Deus nos guarda. Vamos lá.
Falamos aí das 2 trombetas. Agora vamos iniciar a mensagem de hoje. Terceira trombeta. Capítulo 8, verso 10, verso 11. E o terceiro anjo tocou a trombeta. E caiu do céu uma grande estrela. Aqui eu acho que tem mais a ver com um cometa, né? Ou com um astro. Eu acho que o primeiro provavelmente é um meteorito, né? E aqui já tem alguma coisa a ver com um astro, porque a Bíblia chama de estrela. Obviamente o escritor João, que escreveu o Apocalipse, há uma controvérsia se é João o apóstolo ou se é João o vidente de Éfeso, que era da escola de João, era um discípulo de João, né? Então tem 2 possibilidades de autoria do Apocalipse. A primeira possibilidade de autoria do Apocalipse é João o apóstolo querido, o apóstolo amado, que andava com Jesus. Há uma outra possibilidade também que os teólogos apontam, e historiadores, para um homem chamado João, que era de Éfeso, era um ancião de Éfeso, que era discípulo de João lá, do João apóstolo, né? Um homem que aprendeu muito. Então, eu particularmente, quem que eu acho que é? Posso falar? Eu acho que é João o ancião. Eu acho, tá? É a minha opinião. Eu não acho que seja apóstolo, mas todo mundo discorda de mim, tá bom? A maioria dos teólogos, não sei se a maioria, mas grande parte, apontam para João o apóstolo. Mas isso nada diminui o Apocalipse. Se foi escrito por João o apóstolo, ou se foi escrito por um discípulo dele, provavelmente muitos dos ensinamentos de João estão ali, né? Mas a revelação talvez tenha sido dada por esse homem. Você sabe que o livro do Apocalipse só foi aceito pela igreja 3 séculos depois? Só no ano 300 depois de Cristo, o Apocalipse foi totalmente aceito pela igreja. Alguns pais da igreja, como tinham dúvida da autoria, rejeitavam o livro de Apocalipse, mas depois ele foi estudado e as doutrinas foram confrontadas com toda a escritura e chegou-se à conclusão inequívoca de que ele é um livro inspirado, porque ele se coaduna perfeitamente com Daniel, perfeitamente com a revelação do Velho Testamento. E a gente não precisa dizer nada, né? O que o Apocalipse fala aqui, o Apocalipse mostra sobre o anticristo, são revelações tremendas, maravilhosas, e que nós temos certeza da inspiração do livro do Apocalipse. Estou falando isso só para título, né, de curiosidade. Por exemplo, quando o Apocalipse foi escrito, né, ele foi escrito em grego. Por que muitas pessoas acham que não foi João que escreveu? Porque o grego do livro de João, do Evangelho de João, é um pouco diferente do grego do Apocalipse. Por exemplo, o grego de João é um grego simples, mas é um grego gramaticalmente muito correto. Já o grego do Apocalipse tem alguns erros gramaticais. Então tudo indica que não foi a mesma pessoa que escreveu. Ou pelo menos, pode ser também uma possibilidade. Vou defender quem acredita que foi o apóstolo João, tá? Vou defender, vou dar uma explicação. Pode ser que quando ele escreveu o Evangelho, houve um copista. Ou ele ditava em hebraico, em aramaico, até grego que ele falava, e uma pessoa culta, erudita, escreveu num grego mais qualificado. E pode ser João porque ele estava preso, ele não tinha um copista. Ele teve que ele mesmo escrever no seu próprio grego. E talvez, como ele não era tão letrado assim, né, João não era um homem letrado, era um homem simples, talvez ele tenha tido dificuldade. Então pode ser João o apóstolo e pode não ser. Só um parênteses aqui para a gente viajar um pouquinho, né, nos assuntos teológicos e históricos aí, para a gente entender por que se acredita uma coisa, por que se acredita outra. Tem um estudo por trás disso, tem um antecedente histórico que faz as pessoas pensarem. Então, desculpa eu jogar uma pá de cal em alguns, né? Eu acho, pessoalmente, eu me convenço mais pela tese de que foi João o ancião. Eu não acredito que tenha sido João o apóstolo, mas pode ter sido, não tem nenhum problema. Eu posso não estar fazendo a leitura correta, pode ter sido João o apóstolo mesmo. Inclusive a maioria diz que foi João o apóstolo, eu sou minoria. Mas vamos lá. Terceiro, onde é que nós estamos? A terceira trombeta. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. Você vê que aqui parece mais um corpo celeste, né? Porque ele cai ardendo como uma tocha, diferente daquela outra manifestação que a Bíblia fala que é um monte, né? Então são coisas diferentes, na verdade a descrição é diferente. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em abismo, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Veja, mas tem uma ala da interpretação teológica que diz que tudo isso é figurado, que diz que na verdade não cairá um monte do céu e vai cair no mar, mas que vai acontecer alguma catástrofe química, bioquímica e tal, e que os peixes vão morrer. Também diz que não vai cair uma estrela do céu, porque estrela pode representar também demônios. Então pode ter uma linguagem figurada por trás disso. Quando fala que uma grande estrela caiu do céu, pode ser demônio. Satanás, ele é chamado muitas vezes de estrela, né? Por quê?
porque ele caiu e ele levou consigo o dragão a terça parte das estrelas do céu. Isso é uma menção, um simbolismo para os demônios que seguiram a Satanás. A maioria dos teólogos interpreta que quando ele se rebelou contra Deus, ele conseguiu colocar contra Deus 1/3 dos anjos que havia naquela época, né? Isso é quase uma unanimidade entre os teólogos, né? Bem aceito. Então, na verdade, pode ser uma referência ao demônio. Se você me perguntar, eu penso que serão catástrofes visíveis e físicas. Eu, Samuel, tá bom? Eu interpreto como sendo realmente uma catástrofe física. Na minha opinião, não será uma ocorrência química e biológica. Vai cair alguma coisa vindo do céu, um meteorito, e vai afetar o mar. Da mesma sorte, cairá uma estrela e afetará os mananciais. De alguma forma, vai afetar os mananciais, as águas correntes, né? Qual é a fonte que a gente tem melhor de água potável? São as fontes das montanhas, né? São os mananciais. Aqui nós temos fontes em Campos do Jordão, nós temos fontes em vários lugares do mundo, e essas fontes minam água cristalina. Agora, obviamente, amado, você concorda comigo que essas fontes, pela pressão da terra, obviamente a água vem de onde? A água dessas fontes vem do subsolo, né? De algum lugar que nós não sabemos onde está, mas Deus sabe. Então, provavelmente, esse meteoro, melhor dizer, esse cometa, provavelmente ele vai cair em algum lugar e ele vai afetar um aquífero. Ele vai afetar um lugar onde tem no subsolo um grande manancial de águas, e esse lençol que está lá debaixo vai afetar toda a água potável do mundo. Olha só que coisa triste. Então a Bíblia diz que quando esse corpo celeste tocar o solo da terra, o que vai acontecer? Ele é chamado até de absinto, né? Por que absinto? Absinto é uma bebida extremamente amarga e altamente tóxica. O absinto, as pessoas que bebem absinto ficam bêbadas muito rápido e geralmente tem muitos efeitos colaterais. A pessoa se sente mal, fica bêbado rápido, e o absinto é uma bebida extremamente amarga. Então, na verdade, as águas ficarão amargas. Veja que catástrofe. O nome da estrela era absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto. Meu Deus, a pessoa, água amarga, você pega lá na fonte, a água sai amarga, você não consegue beber. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Amados, a água é vida, né? Nós já passamos aí um tempo de desabastecimento de água, porque os mananciais estavam muito baixos, e o quanto nós sofremos aqui no estado de São Paulo e outros estados aí do Brasil, porque não tínhamos água potável. Agora imagine uma crise de água. Não tem água, meu irmão, as pessoas morrem de fome. É o primeiro efeito. Além de morrerem de fome, não vai ter o quê? Plantação. Porque para você plantar, você precisa irrigar. Sem irrigação, o solo seco, ele não produz nada. Então nós vamos ter um problema de abastecimento de água, de saúde pública e também de falta de comida. Tudo, amados, tudo é um ciclo, né? Tudo é um ciclo. Deus criou a terra num equilíbrio perfeito. Deus criou a terra num equilíbrio ecológico perfeito. Equilíbrio esse que o homem já não respeita há muito tempo. 3 dias sem água, o homem morre. Exatamente, olha só, pastor, você está lembrando, 3 dias sem consumir água, o caixão era preto, acabou, morreu. Tchau, morreu. Eu brinco com essa expressão, né? Caixão era preto. Mas brincadeiras à parte, né? 3 dias morreu. O homem consegue ficar até 40 dias sem alimento, se hidratando, né? Mas o homem não consegue ficar sem beber. Provavelmente Jesus bebia água nos 40 dias que ficou no deserto. Por isso que a Bíblia diz que no final dos 40 dias ele teve sede. A Bíblia fala isso? Não, a Bíblia fala que ele teve o quê? Fome. Então provavelmente Jesus hidratou o corpo durante esse tempo que ele esteve no deserto, mas não comeu. Há inclusive registro de pessoas que ficaram 50 dias sem comer. 53 dias. Há registro na história de pessoas que suportaram 53 dias sem comer. Depois tiveram que comer, senão ia morrer. Então o corpo humano fica bem sem comida por um tempo. Mas, obviamente tem sequelas, viu? A pessoa ficar 40 dias sem comer, pode saber que vai ter sequela física. Mas o fato é que Jesus sabia que não ia viver muito, né? Com 33 ele ia morrer e ia ressuscitar com o corpo glorificado. Então Jesus não se importou e sacrificou o corpo dele por amor de nós. Mas nós temos que ter sabedoria, não exagerar no jejum e principalmente não ficar sem se hidratar. Mas vamos seguir. Vamos para o quarto. Verso 12. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e deixa eu ver se é só aqui, a quarta trombeta, nós estamos na quarta, é isso?
Isso. É o verso 12 somente. Então, amados, veja que a quarta trombeta vai haver algum evento cósmico. Alguma coisa vai acontecer no sistema solar que vai afetar a Terra. Então veja que essa catástrofe não vai atingir somente o planeta, vai atingir todo o nosso sistema solar. Alguma coisa acontecerá que nós não sabemos. Veja que nesse tempo não vai haver colisão de corpos celestes com a Terra. Provavelmente haverá colisão de outros corpos celestes com os planetas do nosso sistema, com o Sol. Algum problema haverá no Sol. Então, o Sol ou ele ficará bloqueado ou ele será diretamente afetado. De alguma forma, nós sabemos que existem explosões solares toda hora, né? O Sol vive em explosão, explosões solares que acontecem lá a todo instante, a todo segundo. O Sol é uma estrela incandescente, extremamente poderosa. Alguma coisa vai acontecer e o Sol terá uma convulsão, e a terça parte do Sol, da Lua e das estrelas será afetada. Então nós teremos um dia que não vai mais ter 24 horas como nós conhecemos, especialmente de luminosidade. Então, um terço do dia o dia vai escurecer mais cedo. Ou vai clarear mais tarde, eu não sei. Mas o fato é que teremos um terço menos de luz solar e um terço menos de luz da Lua. Agora imagina a catástrofe ecológica disso, amados. O Sol, até para o nosso corpo, para o corpo humano. O corpo humano precisa desenvolver que vitamina, pastor, que precisa de Sol? D. Vitamina D. A vitamina D nós só desenvolvemos se pegarmos Sol. Então, diminuindo a incidência solar, havendo mais noite, os seres humanos sentirão problema. Sem a lua também para equalizar as marés, para equalizar, até os antigos falavam que você tinha que cortar cabelo em lua cheia, né? Que aí o cabelo crescia. E os antigos falavam umas coisas que parece que não, mas a lua tem um efeito sobre a Terra, um efeito magnético que hoje cientificamente é comprovado. E os antigos já falavam, né? Tinha que fazer isso na lua tal, né? As festas de Israel eram de acordo com o calendário lunar. Você sabia que o ano novo de Israel não é contado igual ao nosso? É pela lua, pelas fases da lua. Os meses de Israel são pelas fases da lua. Pastor, você falou alguma coisa? As plantações também é pelas luas. Exatamente. Para você plantar, você tem que saber a época de plantar, pela lua certa e tudo mais. Então, nós teremos aí um grande problema. Imagine que desgraça, né? Que vai ser, infelizmente, que catástrofe, que sofrimento que a terra será submetida pela dureza do coração do anticristo e dos seus seguidores e da população mundial como um todo. Veja que Deus vai tratar com o mundo, né, amados? Deus amou o mundo, mas também Deus vai tratar com o mundo. Não é à toa que o Covid-19 afetou todos os seres humanos em toda a face da Terra. Então os juízos de Deus aqui são para todo o planeta. Assim como Deus amou o mundo, Deus também tratará com o mundo, pedirá contas do mundo. Então o tratamento de Deus é com a humanidade, é com todos os seres vivos. Mas vamos continuar aqui. Nós estamos na quarta trombeta, é isso? Agora vamos seguir verso 13. Nós estamos aqui, sim. As 3 trombetas restantes serão relatadas abaixo. Então é interessante a gente dizer que a quinta e a sexta vão lá para o capítulo 9. E a última está no capítulo 11. Tá bom, amados? Então aqui nós vamos ter, quando começarmos a quinta trombeta, vai haver a introdução de 3 ais. Toda vez que você vê ai na Bíblia, já está ruim agora, né? Aí a Bíblia fala assim, ai. Até a quarta trombeta já está bastante complicado. Aí a Bíblia introduz 3 ais na quinta, na sexta e na sétima trombeta. Então, se já está ruim, quando a Bíblia introduz um ai, o que a Bíblia está querendo dizer? Ai em português, eu não sei como é que deve ser em inglês essa expressão, né? Mas na língua portuguesa é ai, porque a gente quando se machuca, o que fala? E quando a gente está com medo de alguma coisa, quando a gente está preocupado, ai, é assim que a gente fala, ai, meu Deus, o ai é sofrimento, o ai é dor, o ai é espanto, o ai é coisa terrível, né? Em inglês é ai também, comigo? Ou, o americano é mais ou, né? O americano gosta mais ou, né? Ou, né? Então provavelmente é ou em inglês, né? Porque o americano não fala ai igual a gente, ou, né? É diferente. Então, cada idioma vai ter a sua definição do ai. Mas para nós aqui em português é o ai, a gente entende bem, né? Fica bem claro para nós que é uma coisa complicada, uma coisa que assusta, uma coisa bem fora do comum. Vamos lá, quinta trombeta, primeiro ai. Apocalipse capítulo 9. Vamos pular um pouquinho aí para a gente ganhar tempo. Vamos ler o verso 13 aqui, vamos ler, não tem problema, 8:13. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai. 3 ais. Quinta, sexta e sétima trombeta. Vamos lá. Ai, ai, ai dos que habitam
vinham sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então, se estava ruim, vai piorar bastante. A Bíblia já está avisando que a coisa vai ficar bruta. Capítulo 9 de Apocalipse, verso 1 até o verso 12, vamos ler. E o 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Veja que aqui ela não causa dano, provavelmente aqui é um demônio mesmo, provavelmente aqui talvez até o próprio Satanás, precipitado sobre a terra, vai perder a autoridade nos ares e vai ficar confinado à terra para que ele possa fazer a sua última bagunça, a sua última tentativa, a sua última destruição. Vamos lá. E viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Por isso que eu digo que provavelmente será Satanás. Somente Satanás receberia de Deus uma autoridade para libertar a quantidade de demônios que nós vamos ver que será libertada aqui. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões na terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia como umas coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como dentes de leão, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Tinham cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion, significa destruidor, né? O significado. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Sangue de Jesus tira o pecado do mundo. Já é bastante assustadora a descrição do primeiro ai. Então, o primeiro ai, vamos aqui, eu vou ser bastante flexível na interpretação, tá bom, Marcos? Porque tem teólogos que dizem que realmente, como eu disse, eu creio, vou aqui resumir bastante, porque o nosso tempo já está acabando, tem que terminar, vou parar no primeiro ai. Na verdade, eu entendo claramente que essa estrela caída é Satanás. Ele vai ser precipitado na terra, vai ser confinado aqui, para que ele possa organizar a última rebelião contra os homens e cumprir o seu destino de condenação eterna. E o fato é que ele abrirá, ele soltará muitos demônios. Amados, isso fica muito claro. A Bíblia afirma que há demônios que estão em cadeias. A Bíblia nos ensina que há demônios que não foram soltos. A interpretação que mais me convenceu, depois eu vou achar o texto, vou ler aqui para os irmãos com calma, mas a interpretação que mais me convenceu é que são demônios tão poderosos, tão fortes, que não seria, a briga ficaria desigual se eles fossem soltos. Então Deus optou por prendê-los, por confiná-los para o momento certo, para que eles sejam soltos, e aí a força do inferno venha tremendamente contra a humanidade. Deus então os reteve por amor de nós, e Satanás vai e solta esses demônios. Meu Deus, o pastor Marco está falando aqui, se os que estão soltos já causam tanta desgraça e tanta confusão, imagina. Por isso que a Bíblia diz que os dias da grande tribulação, da tribulação, serão abreviados, senão ninguém se salvaria. São dias terríveis, e esses demônios vão sair. Aqui eu vou ser bastante flexível, porque eu entendo que quem entende que esses demônios vão tomar forma física, pode estar certo. Mas quem entende que eles não terão forma física, isso é uma descrição espiritual deles, eu também concordo. O fato é que a Bíblia fala que haverá dor física. Mas essa questão de dor, você concorda comigo que a dor pode ser física, pode ser psicológica, pode ser psicossomática, né? A dor é uma questão muito subjetiva. Então eu não vou fechar a questão. Alguém vai me perguntar, pastor Samuel, qual é a sua opinião? Eu entendo que de alguma forma eles vão se materializar. É a opinião minha. Não é porque eu sou pentecostal, né? Eu creio que coisas extraordinárias vão acontecer no período da tribulação e da grande tribulação. A Bíblia dá até a descrição deles, né? Então eu creio. Mas quem diz que eles não se materializarão, que eles não serão vistos, também está certo. Há uma possibilidade também de que eles não sejam vistos, de que sejam demônios que vão atuar na vida dos homens, que vão lhes causar muitas dores. Como eu disse, a expressão dor, concorda comigo que ela é muito ampla. Pode ser dor física, dor espiritual,
espiritual, pode ser dor mental, dor psíquica, psicológica. A dor tem formas, e às vezes a dor mental é muito pior, né, do que a dor física. Então não vamos fechar a questão nisso. Há uma área da teologia que diz que esses demônios serão soltos, eles vão atormentar os homens por 5 meses, e eles não serão vistos, não serão visíveis. Eles vão atuar nos atos, vão atuar no mundo espiritual e vão causar dores muito grandes, né? Inclusive essa dor é comparada à picada do escorpião. Se você já foi picado por escorpião, dizem que dói demais, né? Dizem que é uma das picadas mais doídas da natureza é a do escorpião, até mais do que das cobras. Diz que a picada do escorpião é muito dolorida. Ela é superficial, na camada mais superficial, mas ela causa dores muito grandes, porque você sabe que a nossa sensibilidade maior é aqui na parte de cima da pele, né? É por isso que arranhão, coisas superficiais nos incomodam muito, ralado, incomoda às vezes até mais do que um corte profundo, né? A dor fica bastante incômoda quando ela é superficial. Então, a picada do escorpião é uma picada muito dolorida. O que eu entendo? Eu pessoalmente entendo que que esses demônios se materializarão em algum tipo de inseto. Os homens não vão saber o que é, os homens não saberão identificar, na minha opinião, tá, Marcos? Quem pensa diferente também não está errado, não vou fechar questão nisso. Pode ser que eu esteja certo, pode ser que eu esteja errado, na verdade nem vou firmar a posição. Existem essas duas posições, eu vou escolher uma que eu acho mais viável, tá bom? Mas não vou fechar a questão sobre o assunto. Então, na minha opinião, de fato, haverá, esses demônios se materializarão numa forma horrenda, e os homens sofrerão dores físicas acima do que se pode suportar. Agora você imagina, por 5 meses, esses bichinhos aí, né, se divertindo. Aqui nós temos aqui do lado, aqui no supermercado, aqui no Semar, tem umas abelhinhas que vêm de lá da padaria para cá, né? Alguém já foi picado por essas abelhas aqui? Eu fui picado uma vez pregando. Satanás mandou uma aqui, veio guiando ela. Eu estava pregando, a bichinha veio de Satanás, não, tadinha, bichinha de Deus, né? Vamos judiar do bichinho, não. Mas o bichinho é bom. Mas, né, não tem consciência. Ela veio aqui e me picou no dedo, rapaz. Acho que eu dei uns 3 glórias a Deus, aleluia. Ninguém percebeu. Mas doeu, que não foi brincadeira. O bichinho picou e ficou doído. A abelha já dói. Agora imagina esses demônios soltos, seja dor psíquica, seja dor física. Eu acredito que será dor física, que vai levar os homens ao desespero, à angústia. Eu acredito que não vai ter anestesia, e não vai ter remédio, não vai ter, como é que chama? Neusaldina, sei lá o que vai aliviar os homens aí. Doril, não tomou Doril, a dor não sumiu, vai ser um negócio complicado. Não vai ter remédio humano que conseguirá aliviar. Analgésico, lembrei. Não vai ter analgésico humano que conseguirá trazer um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, um pouco de alívio a esses homens que vão padecer. O fato que eu tenho certeza absoluta é que seja uma manifestação física, nós sabemos, né, que às vezes há manifestações espirituais do ponto de vista físico. Nós vemos anjos que se materializam e se comportam como homens, atuam no mundo físico. Se Deus permitir, os demônios podem fazer assim também ou não? Podem, porque eles são semelhantes aos anjos, eles são anjos caídos. Então, assim como os anjos, nós temos relatos na Bíblia e relatos da experiência cristã de anjos que se materializam. A Bíblia diz que alguns, sem saber, seguiam a hospitalidade, porque alguns, sem saber, receberam anjos. Então veja que os anjos interagem. Os anjos foram tirar Ló de Sodoma. Os anjos se materializam fisicamente e conseguem interferir no mundo. Os demônios também podem ter esse poder. Por isso que eu digo que eu não duvido que será uma manifestação física. Na minha opinião, será uma manifestação física. Esses demônios serão visíveis. E olha, a descrição é horrível, né? Gafanhoto, parecido com um cavalo, com cara de homem, coroa dourada na cabeça, dente de leão, rabo de escorpião. Sangue de Jesus, irmão, tem poder, misericórdia. Se eu ver um negócio desse, eu já saio clamando o sangue de Jesus. Deus a gente já pega um tato, já vai aceitar uma praga dessa, né? É coisa ruim, é coisa complicada. Então a minha fé alcança a dizer que será uma manifestação física, mas quem acredita que não, que será invisível, também está certo. O fato é que os homens serão lesados, serão lesionados, agredidos, atacados e serão importunados ao ponto do desespero. Veja que o desespero vai ser grande, que as pessoas vão desejar o quê? Morrer. E vai adiantar? Não. Deus não permitirá que eles morram. Deus vai falar, não, vai ficar aí sem anestesia. Sem anestesia. Vai ficar lá, vai aguentar o tranco, vai pagar o preço, porque o Senhor reterá a morte e não permitirá que a morte alcance essas pessoas. Quem prefere ir no arrebatamento da igreja, glória a Deus, aleluia, eita, eu estou aí nessa, viu?
eu estou nessa. Tem um louvor que diz, né, muito antigo, e vale para os mortos, mas se a gente morrer até lá também vale para nós. Eu me levantarei, ninguém lembra? Eu me levantarei na primeira ressurreição. Ó, só o Martinho, né? Já passa mais que disfarça. Ele fica aqui e vai com ele, né? Mas Deus vai dando graça. Em vez de ser solidário e ajudar a gente, né? A Valéria também lembra? Lembrou não, Valéria? Então sou eu que estou velho mesmo. O fato é que é muito melhor subir no arrebatamento ou na primeira ressurreição, se houvermos falecido, do que ficar para passar por tanta angústia, por tanta desgraça. Vamos colocar de pé, Deus abençoe. Peço perdão porque eu queria falar mais, um assunto gostoso, a gente fica com vontade de evoluir, mas a gente volta terça-feira que vem, com a graça de Deus, e falamos mais uma vez desse assunto tremendo e tão fascinante que é a escatologia e acontecimentos futuros. Amado Senhor Jesus, eu te louvo pela vida dos teus filhos, daqueles que corajosamente estão aqui no templo para transmitir esse culto, pelas redes sociais. Também te glorifico e te adoro pelos teus filhos que estão em casa, atenciosamente, ouvindo a palavra, aprendendo, crescendo na graça, crescendo no conhecimento, sendo fortalecidos pelo teu poder, pela tua fé e pela tua presença. Eu te peço, Pai, que nesta semana tenhamos dias abençoados, dias de vitória, dias de bênção, dias de paz. Eu profetizo isso e faço em nome de Jesus. Amém. Hoje foi um diazinho para mim, viu? Luta atrás de luta, mas Deus vai dando graça, né? Foi dia assim, pancada atrás de pancada. Mas nós vamos vencendo e Deus vai dando graça em nome de Jesus. E eu tenho certeza que a partir de hoje, essa semana vai ser melhor, em nome de Jesus. Porque também se não for, eu não aguento, né? Deus vai dar um tempinho para mim, né? Às vezes a prova é muito grande, mas tenho certeza que Deus vai nos ouvir. Amanhã, ou 3 ou 5, eu vou ver que horário eu vou conseguir amanhã, ou 3 da tarde ou 5 da tarde, nós vamos fazer a nossa live. Você está convidado para participar conosco. Eu vou contar uma piada. Vou contar piada, ó. Eu vou contar uma piada top. Deus abençoe. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus. Quantos estão felizes vão para o céu? Digam amém? Amém. Nosso lema, amados? Caiu? Vitória, poder e glória. Diga que você veio buscar aqui hoje, você está buscando na sua casa. Vitória, poder e glória. Profetiza como será a sua vida lotada de vitória, poder e glória. Maravilha, tremendo. Terminado.